Por muito tempo, crescer no Brasil já era desafio suficiente para um empreendedor. E hoje, a internacionalização deixou de ser um sonho distante e virou posição estratégica. Esse é o tema do DNA Empreendedor de hoje, com a Maria Tereza Fornéia, que é diretora-geral da Endeavor Brasil, está aqui com a gente. Uma boa tarde, bem-vinda. Sempre um prazer estar contigo, Estevão. Bom estar de volta aqui no nosso estúdio para a gente falar que a Endeavor mapeou esse movimento no primeiro semestre, né, Maria Tereza? O Brasil finalmente decidiu agora olhar para fora? Então, é interessante, né? Esse movimento tem se tornado muito mais presente e, mais do que isso, em momentos mais cedo do que tarde para algumas empresas. É interessante perceber no Brasil que a gente é um país que se adapta muito fácil a qualquer solução, seja daqui ou de fora, né? Você vê a penetração do Uber ou de outros aplicativos que aqui no Brasil eles realmente têm uma... Né? A gente é um país fácil de aceitar soluções, mas se você pensa, não era tão óbvio empresas do Brasil explorar outros mercados. E daí eu acho que a gente vê um mundo que isso que acontece muito mais. Uma das coisas que a gente fala muito na Endeavor é o Brasil é um país grande, com um potencial doméstico relativamente grande, o que tem um lado muito bom, que faz com que as empresas fiquem grandes aqui, mas se você pensa que a gente pode ter uma ambição maior, isso pode ser um limitante, porque a gente fica muito confortável aqui dentro do nosso próprio mercado. Um dado muito interessante é que 60% das empresas que a gente chama de unicórnio no Brasil são empresas, né, com valor acima de $1 bilhão, são empresas que chegaram nesse valor só com o mercado doméstico. Quando a gente olha para o mesmo número nos outros países da América Latina, esse número é de 16%, 60 para 16. E não é porque eles foram mais ambiciosos antes, é porque eles não têm mercado doméstico. Então, acho que vem a provocação do quanto que isso é um conforto e do quanto que a gente deveria, sim, explorar outras avenidas. E quando que é o momento que o fundador vai dar esse passo de sair? O que ele tem que pensar antes de mirar para... Você ter na mão, é mais palpável para poder fazer esse movimento, que é um movimento grande também, tem muitas coisas que se envolvem por aí, né? Pode ser distração, com certeza. Mas algo importante de pensar é assim, qual é o meu modelo de negócios? O jeito que eu desenvolvo o meu modelo de negócios, ele é aplicável em outras culturas? Porque tem um negócio que não é tão fácil de fazer um plug and play que a gente fala, né? Ou ele é defensável em outras geografias? E mais do que isso, qual que é o tamanho do mercado fora do Brasil para negócios parecidos com o meu? E eu vou te dar um exemplo que eu acho muito legal de uma empresa que está na rede da Endeavor, que chama Traction. É uma empresa que faz de Deep Tech, que faz calibragem de maquinário industrial. E eles começaram no Brasil. E daí, quando você entende qual que é o tamanho do mercado no Brasil industrial e o mercado nos Estados Unidos, é de proporções muito diferentes. E daí, o empreendedor super jovem, mas muito ligado, ele falou assim, e se eu fosse para lá antes? Então, não era uma empresa super estruturada e falou assim, mas esse mercado vai ser muito maior. E ele foi. Então, ele tem uma parte da engenharia aqui que é muito legal, que a gente tem falado muito que tem um talento de brasileiros fazendo, mas acessando mercados que não são só brasileiros e uma empresa brasileira. E acho que esses são movimentos que poderiam esperar muitos outros empreendedores de olhar, em vez de olhar só para dentro, mas a partir do Brasil, qual que é a ambição que se pode ter. Tem um caminho certo para fazer isso? Não tem caminho certo, como sempre. Empreender não é uma avenida, falando em avenidas, de caminhos muito certos, né? Mas acho que quando a gente começa a conversar com diferentes empreendedores que fizeram esse movimento, tem gente que deu certo, tem gente que deu errado, a gente percebe que o principal é entender o que se aplica para a sua empresa, para o seu mercado. Tem gente que vai e abre um escritório fora. Tem gente que explora daqui e faz parcerias comerciais fora. Mas uma das coisas mais marcantes, que eu acho que é muito intencional, quando um fundador, quando é uma empresa de dono que quer fazer esse movimento, normalmente tem a intenção de algum deles realmente se mudar e entender, porque se você não faz isso uma decisão estratégica, ela sempre fica difícil de você explorar algo novo quando tem a tua empresa estabelecida no Brasil. Então, ela tem que ser um movimento muito intencional, porque de início ele vai ser desconfortável.
mas eventualmente ele pode, em 3 anos, te levar para outro lugar. Então, a gente vê que a parte mais marcante, com modelos diferentes, entender como que você chega lá, como que você cria rede, como que você explora, e eu acho que redes como a Endeavor ajudam a navegar tudo isso, se eu, como fundador ou como CEO, entendo que isso é muito estratégico, eu tenho que intencionalmente participar desse movimento e mostrar para toda a empresa, mesmo que pareça no começo mais desafiador, que isso é um movimento importante. Bom, e para o empreendedor que ainda busca crescer no Brasil, quando é que é hora de começar a pensar nessa internacionalização? Qual é o elemento que vira a chavinha? Uma das coisas da pesquisa que eu achei muito interessante foi quando você entendeu que seria o movimento que caberia para a tua empresa. E nunca foi esgotamento de mercado doméstico. Eu entendi que esse era um movimento oportuno nesse momento. E daí eu acho que eu voltaria para, até voltando nas metodologias do que a gente falou. Qual que é a minha indústria? Como isso se comporta em outros mercados? Acho que tem um exemplo bem legal. Se a gente for falar em todas as teses que se fala aqui que está falando de café, agro, descarbonização, eventualmente, é um mercado que na Europa hoje a regulamentação está mais avançada do que nos Estados Unidos. Ao contrário, se for um mercado que depende do tipo da demanda e de consumo, os Estados Unidos potencialmente vai ser um lugar que isso cabe mais. Se for um mercado que você tenha muita questão logística de distribuição, eventualmente seja menos SaaS, eventualmente movimentos de Latam para algum fabricante pode fazer mais sentido. Então, eu acho que é muito você analisar as características do teu negócio, entender esses mercados fora e os caminhos que fazem mais sentido para explorar. Eu acho que ele tem que ser um caminho ambicioso, mas possível. O que não dá para fazer é sair fazendo o que dá na telha. Eu acho que é interessante a gente falar quais são os erros, né? O que não pode ser feito. O que separa quem dá certo lá fora de quem volta depois de um tempo para casa? Principalmente é quando isso é tocado como uma agenda paralela, como uma agenda não prioritária. E daí você imagina, você está numa empresa que já é desafiadora por si só, mas que tem a maioria parte da receita ou do volume, das pessoas focadas no que está acontecendo aqui. E você fala assim, vamos explorar o México. Isso fica com um time lá que nunca nem fala na reunião estratégica. Então é muito difícil essa agenda dar certo. Eu acho que esse é o principal. E daí eu já vi alguns movimentos de empresas que foram fazer isso e voltaram até que isso virou um assunto prioritário. E daí, à medida que você entende que isso é um assunto factível e prioritário, a gente sempre fala para os empreendedores, você não precisa fazer sozinho. Existem playbooks, existem caminhos que já deram certo, com quem que você tem que conversar, até para que escritório de advocacia que você vai falar. Agora a gente vê uma onda de brasileiros passando um tempo nos Estados Unidos e voltando, como que funciona o visto? Acho que tem um playbook, se você sair desestruturado, ele vai levar muito mais tempo. Então, contar com mentoria, com as pessoas certas, faz muita diferença. Acho que eu fiquei pensando agora, acho que uma situação que às vezes pode acontecer é a gente ter sócios que pensam diferentes dentro da empresa. Um vai ter essa acepção de sair, o outro não. E aí? É melhor dar esse passo ou tem que estar todo mundo na mesma jogada? Aí a gente foi para uma decisão de governança, né? E normalmente quando a gente tem sócios com posições distintas, porque eu sempre falo, nunca existe caminho certo, existe o caminho que você e a ambição que você como empreendedor tem. Normalmente o caminho de você pensar que sim, o Brasil pode ter empresas com ambição em mercados globais, você tem que estar querendo uma empresa que cresça em escala global. Uma empresa que cresce em escala global, ela tem um nível de complexidade e de demanda muito mais alto do que uma empresa normalmente que aqui é um mercado local, que eventualmente você demanda de menos investidores, né? Então, eu acho que muito é você se achar no que você quer e acho que no final do dia, se tiverem sócios que querem muitas coisas diferentes, o melhor lugar é leva para uma reunião de conselho, se acha, porque esse é das grandes chances de dar errado, quando cada um quer ir para um lado. Isso normalmente tem a receita do fracasso. Tem tudo para dar errado. Maria Tereza Fornéia, diretora-geral da Endeavor Brasil, obrigado pela participação aqui com a gente e até a próxima. Muito obrigada, até a próxima.